são como os montes de Sião, que não se abalam. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Vou confiar em Ti, Jesus, vou esperar em Ti, Senhor, depositar a minha vida em Tuas mãos, pois o melhor Tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. Vou confiar em Ti, Jesus, vou esperar em Ti, Senhor, depositar a minha vida em Tuas mãos, pois o melhor Tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. E esperar. Boa noite, você está começando conosco o programa Papo Aberto na sua TV Canção Nova. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E acabou de acompanhar aqui o nosso querido André cantando pra gente. Hoje a banda Papo Aberto ganhou aí um dia de folga, dia de trabalho amanhã, hein, André? A gente deu uma folga pro pessoal, né? Pois é. Merecido feriado aí. Verdade, verdade. Tem a oportunidade de descansar um pouquinho mais, mas você está aqui marcando presença. Opa, bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa tudo noite. bem? Graças a Deus, tudo tranquilo aí. Estamos mais uma vez juntos, né? Sempre bom estar aqui, né? Sempre muito legal. E estamos aí, firme e forte. Tá certo. André está aqui para cantar com a gente, para poder ministrar a música, mas também para receber a sua participação. Você pode participar do programa de hoje de uma maneira muito simples, muito fácil. Não é à toa que o programa se chama Papo Aberto, porque essa entrevista está aberta para a sua participação. Você pode fazer parte desse programa efetivamente. Basta você entrar em contato conosco pelo SMS, se você escolher assim, enviando para nós a sua mensagem, a sua sugestão, a sua pergunta, enviando, começando com as letras CN, seguido dos números 49.400. Então vamos lá. Para participar, você envia o seu SMS, iniciando com as letras CN, seguidos do número 49.400. Mande para nós a sua mensagem e você vai estar participando do programa. A gente quer trazer para cá a sua questão. Ou também, se achar mais fácil, você pode participar pelo Twitter. O nosso perfil é @PapoAbertoTV. Está aberto o programa para você, né, e com muito carinho a gente recebe. Quero abraçar também o pessoal da banda Kyrios Reggae, que já está posicionado. Hoje são nossos convidados para a noite de hoje. Bem-vindos. Obrigado, Márcio. Para a gente é uma alegria muito grande estar participando do Papo Aberto. E o coração nosso está cheio de felicidade para a gente fazer uma noite maravilhosa juntos. Eu já venho aí acompanhando vocês há algumas semanas já, viu? Que bacana. Tá lá o trabalho de vocês no meu carro, eu e minha esposa estávamos escutando e olha, caprichado, viu? Que legal. Deus abençoe, né, Estamos Márcio? muito. E aquilo que eu e ela experimentamos de uma maneira assim, antecipada, hoje todo mundo vai poder participar, experimentar por meio do programa Papo Aberto. Desde já nós agradecemos muito a presença de vocês. Amém. Para a gente é uma alegria. Então, o programa de hoje está recheado de excelentes participações. No Papo Aberto desta noite, nós vamos receber a doutora Cláudia Dalmaso, né, advogada e mediadora de conflitos particulares. Já está sentada aqui ao meu lado, já já nós vamos bater um papo. Ela vai contar para a gente como este método, através do diálogo e da escuta, pode trazer benefícios na resolução de conflitos interpessoais. Vamos conversar também com a nossa querida Fabiana Azambuja. Ela é missionária da comunidade Canção Nova e é também coordenadora do Centro de Formação Famílias Novas, não é, da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova. Ela vai nos explicar um pouco mais sobre o método de ovulação Billings e sobre planejamento familiar. Você que tem dúvidas,
Você que está começando agora a sua família, que quer fazer um planejamento familiar saudável, promissor, essa noite de hoje é em especial para você. Então nos acompanhe. E para alegrar a nossa noite, não é? Além do André, que já abriu para nós o programa, você tem aqui já apresentados a você a banda Querios Reg. Não disse que era especial a programação dessa noite de hoje? Então a gente que está aí em ritmo também desse feriado que já está chegando, Dia do Trabalhador, seu dia, não é? Mas a gente também já vai se preparando para um dia especial de descanso. Quero já avisar ao pessoal do Espírito Santo, aonde estarei amanhã, que nós temos encontro marcado. Aproveitamos o feriado, não para trabalhar, mas para encontrar os corações, para a gente rezar, para a gente preparar um momento de reflexão, de partilha. Então, olha, o pessoal do Espírito Santo já procura o grupo de amigos Canção Nova aí, que amanhã a gente tem um encontro. Mas vamos lá. Doutora Cláudia Dalmaso está aqui do meu lado para a gente conversar sobre mediação de conflitos, saber o que é isso e que bem pode fazer para a gente. Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite de poder estar aqui falando de um assunto tão importante e também novo, que está na moda, mas muitas pessoas ainda não sabem com clareza o que é mediação de conflitos. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Agora, esse assunto, sob esse título, não é? Já é antigo? A mediação de conflitos? É antigo. A prática já é antiga? A prática é muito antiga, né? Desde os chineses já usavam mediação de conflitos há muito tempo atrás. E foi uma coisa milenar. Não, é muito antiga mesmo, milenar. Agora, quando a gente fala de mediação de conflitos, do que a gente está falando? O que é mediação de conflitos? É um método amigável, né, voluntário e alternativo em relação ao judiciário, né, onde mediadores capacitados vão facilitar a comunicação, a boa comunicação entre as pessoas envolvidas no conflito. O que acontece é que as pessoas, quando estão envolvidas num conflito, elas têm um problema na comunicação, né? Então, esse mediador, ele vai facilitar esse diálogo, fazer com que elas consigam entender qual a motivação que levou que causou o conflito, que está causando incômodo para as pessoas, entendeu? E depois, e é muito interessante, porque um mediador, ele é um terceiro imparcial, que vai se preocupar com o equilíbrio das pessoas envolvidas no conflito, que vai acolher essas pessoas, né, num ambiente neutro, e vai fazer com que elas percebam, reflitam o porquê que aconteceu o conflito, entendeu? O que está por trás do conflito. E o mediador, ele não dá ele não julga. Certo. Isso que é importante, ele não julga, ele não orienta, ele não dá soluções para o conflito. Isso, as duas partes é que vão encontrar. As duas partes vão, o mediador, ele só questiona. Ele questiona para que as partes possam raciocinar e encontrar a melhor solução para os conflitos de acordo com a história de vida delas. Agora você falou uma coisa interessante. Você disse que, em geral, o conflito ele nasce de um problema de comunicação, não é? Em geral, esse problema de comunicação, em geral, né, na maioria das vezes, você dá a partir do quê? Por que ele acontece? É falta de conhecimento das partes? É indisposição para dialogar? É porque os interesses acabam cegando uma e outra parte? É um pouco de cada uma dessas coisas? De onde vem esse ruído na comunicação que impede que os dois interessados resolvam esse problema sem a mediação de alguém?
O que acontece, inclusive nós estamos aqui, né, numa rede católica, né? O padre Jonas Abib escreveu um artigo na revista de maio da Canção Nova, falando sobre isso, sobre o silêncio, né? E a importância do silêncio antes da fala, né? Então, quando a pessoa uma fala, a outra, ela tem que estar no silêncio de reflexão e de escuta ativa do que a outra pessoa está falando, para depois responder. E isso que traz a qualidade, o acolhimento e a compreensão do que a outra pessoa está dizendo. E muitas vezes o que acontece, as pessoas com muito sofrimento, mágoas, ressentimentos e vários sentimentos negativos, aí essas pessoas, elas têm muito a ser dito, muitas palavras. E só que a outra pessoa que também está com esses sentimentos, ela ou critica, ou julga, ou não escuta, ou é indiferente. Então, com isso, aí tem falha de comunicação. Né? Um tem muito a dizer, mas acaba não encontrando um espaço propício para manifestar o seu pensamento, o seu sentimento. Não há um acolhimento da parte do outro. Isso, e por essa falta de acolhimento, essa falta de escuta, essa falta de compreensão do que o outro está querendo dizer, essa falta de reconhecimento do outro, né? De se colocar no lugar do outro. Então, tudo isso dificulta. Você falava que a mediação de conflitos ela vem como uma alternativa a um comparecimento, por exemplo, diante do juiz, né? Na causa aí a julgamento. Não é? Qual é a vantagem da mediação de conflito? Porque talvez alguém possa pensar assim, pelo menos diante de um juiz, a gente pôs ali as questões, não vamos ter que pensar, não é? Eu disse que eu tinha de dizer, o outro disse que ele tinha de falar também, não é? E agora nós temos alguém ali que vai decidir por nós. A gente abdicou dessa oportunidade da gente decidir. Alguém vai decidir em nosso favor. Pode parecer num primeiro momento mais cômodo. Então, nós precisamos uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. Porque o que acontece é isso, a maioria das pessoas tem essa atitude que é passiva. Elas querem que alguém resolva o problema por elas. Elas não querem pensar, refletir, resolver sozinho. Só que quando isso acontece, se um juiz resolve esse terceiro, o que acontece? Um ganha e o outro perde. Então, aquele que perde não vai estar satisfeito. Aquele que ganha, às vezes tem alguma parte na sentença do juiz também que o deixa insatisfeito. Então, não resolve. Né? E não resolve o conflito. Aquele que perdeu, ele vai procurar outros processos para tentar resolver outros conflitos. E aquele que ganhou e não ganhou tudo também vai procurar outros processos para resolver o conflito. Fora que se essas pessoas são obrigadas, por alguma razão, ao convívio, fica aquela marca de inimizade, de disputa, né? De algo ainda pendente entre elas. Né? É isso mesmo. E essa disputa que a mediação propõe não ter mais disputa e ter uma convivência pacífica, entendeu? Então, é justamente isso. Essa convivência pacífica, a pessoa vai ter esse movimento para isso, tem que refletir em cima do conflito, né? Mas ela tem uma vantagem enorme, que vai ter o ganha-ganha, porque cada pessoa tem uma história de vida, uma realidade, né, única, né? Então, quando eles resolvem entre si a melhor solução, existe o ganha-ganha. E é uma grande vantagem. As duas partes são beneficiadas, aprendem junto, ganham experiência, resolvem o problema. E cumprem o acordo. Por quê? Porque eles resolveram. Porque como mediador não julga, não orienta, não indica caminho, nada, só ajuda-os a refletir. Então, o que acontece? O que eles resolveram foram eles que resolveram. Então, de uma forma satisfatória para ambos. E eles cumprem. Então, é maravilhoso esse ganha-ganha. Geralmente, em que áreas é possível aplicar esse método?
Cláudia. em todas as questões interpessoais de convivência, né, com um vínculo que existe no presente e que quer que esse vínculo permaneça no futuro, né? Então, em todas as áreas de família, né? Então, relações entre pais e filhos, marido, mulher, avô, neto, nora e sogra, né? Então, tudo isso dá para resolver. Cabe muito bem e cabe em todas as áreas de relação. Então, na relação social, na relação profissional, na relação afetiva, né? Então, comercial, né? A parte de franquia também cabe, a parte empresarial. Então, imobiliária, né? Locador, locatário, a parte penal, mas crimes de menor potencial ofensivo, Também dá para aplicar. Também dá para aplicar, né? Trabalhistas, entre empresas, né? Nossa, então é maravilhoso. Sempre o que precisa é vínculo, né? E a convivência duradoura e que a pessoa quer continuar com essa convivência. Certo. Entendeu? Quando a gente fala em convivência, a gente olha aqui atrás uma banda desse tamanho aí. De vez em quando não rola um conflito, não? Quem que é o mediador? É isso que eu estava olhando, querendo saber. Quem que é? É ele ou é ela? Então, na verdade, é assim, Márcio, como a nossa banda nunca teve um coordenador, uma pessoa que fosse à frente. Então, são muitas cabeças, muitos pensamentos diferentes, mas a gente sempre conseguiu sentar, conversar, mesmo a gente sabendo, às vezes, que tinha que, na nossa posição, perder um pouco, para ganhar, para o grupo ganhar. Então a gente sempre pensou dessa forma. São 16 anos convivendo junto, né? Já 16 anos? São 16 anos. Então, muitos conflitos, mas graças a Deus, o Espírito Santo sempre conseguiu nos... Com diálogo, com paciência, vai se superando, né? Exatamente. São... E o que vocês têm para oferecer aí pra gente? Qual é a primeira música que a gente vai poder desfrutar com vocês? Vamos tocar O Meu Lugar é o Céu, do Dunga. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Você que tá aqui pode participar conosco. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. Eu sei que vale a pena muita grana pra ir pra uma coisa isso e vou deixar. Eu sei que no céu só chega aquele que na terra só vem sobre compartilhando. Por isso todo dia, cada hora eu sei que com Deus eu posso mudar. E agora pra sempre eu quero a minha terra mais perto, eu vou ficar. O meu lugar é o céu. É o céu, é o céu. Eu quero morar. Ela quer morar. O lugar é o céu. É o céu, é o céu. Eu quero morar. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. O meu lugar é o céu. Eu quero morar. A mão em cima. Lord, 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 eu sei não vale a pena tanta grana, poder e fama, pois isso tudo aqui vou deixar. Eu creio que lá no céu só chega aquele que na terra também souber compartilhar. Por isso todo dia, cada
Segue, você acaba de acompanhar O Meu Lugar é o Céu. Já vou deixar daqui a mostra, né? O CD, para que depois, mais tarde, a gente possa falar dele, mas você já vai ficando familiarizado aí também com a arte gráfica tão bonita, não é? E essa música é do Dunga, né? Do Dunga, da Canção Nova, muito bem interpretada. Fizemos uma versão, né, no reggae. Que ficou fantástico. Ficou muito boa. Obrigado, mas... Tá certo. Eu estou aqui conversando com a Cláudia Dalmaso sobre mediação de conflitos. A gente falando aqui sobre a importância de dar espaço a essa técnica, a esse procedimento, quando se trata de realizar um acordo entre pessoas que convivem. E é interessante, mas a gente fica querendo também saber se qualquer pessoa pode ser esse mediador de conflito. Qualquer um pode fazer esse papel? A pessoa tem que ser capacitada, né? Porque o mediador, ele tem um olhar para vários... Não basta eu me eleger e dizer assim, não, eu vou mediar esse conflito entre vocês. Não, porque é bem complexo, né? O mediador, ele tem um olhar para diversos saberes, mas não se aprofunda em nenhum. Por quê? Porque ele tem que se capacitar por uma instituição que é habilitada pelo Tribunal de Justiça. Então, tem as instituições habilitadas pelo Tribunal de Justiça, ele tem que se capacitar por essas instituições. Como é essa capacitação, Cláudia? Então, essa capacitação são, por exemplo, no IMAB, né, que é o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. São, ao mínimo, 80 horas teóricas e 80 horas práticas. Só que isso não é suficiente, isso é o mínimo, né, para conseguir o certificado, é o começo, mas não é suficiente, porque a mediação... Você faz que tipo de situações e conhecimentos que são abordados? Então, tem que conhecer um pouco de tudo, como eu falei, né, um olhar em diversos saberes sem se aprofundar em nenhum. Então, tem que ter um olhar na psicologia, na comunicação, na neurologia, na psicologia, né? Então, em tudo, é muito interessante, né? Mas, o estudo é constante. Não para mais de estudar. O mediador de conflitos tem que estar sempre estar se atualizando, estudando, não pode parar nunca. Esse é o mínimo dos mínimos mesmo. Muito legal. André, tem pergunta aí pra gente? O pessoal está participando pelo Twitter. O pessoal está participando bastante aqui. Abraços para a banda aqui dos reggae. E o pessoal está aí mandando abraços. O pessoal está gostando? O pessoal está curtindo muito. E o pessoal está gostando muito do bate-papo aí também. Legal. E eles estão me perguntando, assim, muitas pessoas fazendo perguntas assim, sobre os conflitos que acontecem no dia a dia. Por exemplo, o Flávio aqui, que é de Vinhedo, ele pede assim, o seu conselho para conflitos que acontecem no trabalho, né? Que conselho você daria para ele? Também aqui o Yuri é de Caiacó, no Rio Grande do Norte. Ele vem... Oi? Caicó, isso. Eu falei Caiacó, né? Perdão, Caicó. Ele vem aqui, ele diz que ele é conselheiro tutelar, né? E ele quer saber, assim, como ele pode ajudar nos conflitos familiares, de mães e filhos. Que conselho você poderia dar? E a última pergunta aqui é do João Pena, essa aqui é simples de responder. Qual é o conflito mais difícil de se resolver e se mediar? Então, a primeira pergunta, né, na área de trabalho, é possível a mediação de conflitos, né, entre trabalhador e empregador. A única coisa é que os dois, na mediação, ela não é obrigatória, ela é voluntária, depende de uma opção das partes, entendeu? Então, os dois precisam aceitar a passar pelo procedimento da mediação. Eles precisam entender na pré-mediação o que é uma mediação, entender os objetivos da mediação, que é se as pessoas quiserem transformar a relação e se as pessoas colaborarem, vão conseguir transformar a disputa, né, numa pacificação. Mas isso depende de respeito,
desde quando um fala, o outro escuta, depende de aceitar a honestidade, transparência, colaboração, compreensão, reconhecimento do outro. Então, se as pessoas aceitarem passar por esse procedimento, o sigilo, né, porque a mediação ela não tem plateia. Entendeu? Então, sempre o sigilo entre o que está acontecendo lá no local, só fica entre as pessoas e o mediador. Então, as pessoas... Desculpa interromper, mas isso é uma coisa muito importante de se dizer, Cláudia, porque muitas vezes, entre empregador e empregado, acaba surgindo uma dificuldade, porque às vezes da parte do empregador ele pensa, eu faço aqui uma concessão, isso depois aqui fora se espalha, vai me trazer uma dor de cabeça imensa. E, na verdade, não seria, mas essa ideia acaba criando uma resistência na pessoa, na verdade. Então, quando você fica amparado por saber que uma das propostas da mediação é o sigilo... Isso, é um princípio da mediação. Se torna muito mais fácil também para as duas partes, não é? Bem mais fácil. Então, aí as pessoas sabem de todas as regras da mediação, aderem à mediação com as regras, os princípios, o objetivo da mediação, né? Então, aí é possível fazer a mediação. Mas, na mediação, como eu expliquei, eu não posso dar conselho, entendeu? Mesmo na segunda pergunta, nessa primeira pergunta, é possível, do conselho tutelar, não posso, porque a mediação não dá conselho, entendeu? Não julga, não dá conselho, não orienta, só faz as perguntas para que a pessoa encontre os seus próprios caminhos. Tá bom? E a terceira pergunta era... O conflito mais difícil de... É o familiar. É o familiar porque envolve mais emoções, né? A carga emocional. A carga emocional é muito grande. Os sentimentos e emoções, então, é o mais difícil. Quando se fala, né, que o mediador ele não dá conselhos, acho que muita gente se pergunta assim, mas meu Deus, como pode, né? Tem um de um lado falando uma coisa, do outro falando do outro, aquele jogo de interesses, a pessoa está ali, ela está observando, e às vezes ela já viu o caminho, mas ela não pode dizer. Então, ela tem que conduzir para que eles se encontrem. O que eu quero que você diga para a gente, assim, nos ajude a entender um pouco na prática. Como é que acontece? Quem chega primeiro é o conselheiro, não, é o mediador, e aí depois as duas partes vão chegando, ou as partes já estão lá, depois chega o mediador, como é que ele começa a conversa, como é que ele vai puxando essas perguntas, dá um exemplo aí para a gente, por exemplo, uma situação daquelas mais picantes, sabe? Quando as pessoas estão nervosas e o mediador está ali, dentro desse quadro. Na prática, como é que ele vai se comportando? Então, na verdade, a pessoa procura um mediador, uma pessoa procura um mediador. Geralmente não vem as duas pessoas em conflito de uma vez só. Vem uma pessoa que está em conflito e procura o mediador. Aí o mediador faz essa pré-mediação com a pessoa, explicando o que é mediação, os objetivos. Como então, é essa pessoa que procurou. Se essa pessoa entendeu e faz a opção pela mediação, pelo procedimento de mediação, pode usar processo ou procedimento, para não confundir com o processo judicial, eu prefiro usar procedimento, né? Então, se essa pessoa aceita passar por esse procedimento de mediação, como é tudo opcional e voluntário, o que vai acontecer? Nós vamos convidar a outra pessoa em conflito para participar também. Então, aí vai ter essa pré-mediação, faz o convite. Como é que esse convite é feito? Então, é informal, a mediação é totalmente informal. A pessoa tem que se sentir em casa, entendeu? Então, a mesa redonda, as pessoas sentam numa mesa redonda, no mesmo nível. Então, por exemplo, alguém te procurou, entendeu que é a mediação de conflito, disse para você qual é a outra parte. Aí você é a mediadora. Você vai telefonar para essa pessoa, você vai na casa dela. O que importa na mediação é o que as pessoas querem, as pessoas envolvidas no conflito. Então, eu vou perguntar para a pessoa:
o que você deseja. Primeiro, é tudo bem informal. Como você gostaria de ser chamado? É o acolhimento? É o lugar neutro? O que você deseja? Como que você gostaria? Você gostaria de você tentar falar para a pessoa, convidá-la para vir para a mediação, já que você já sabe o que é mediação, para que serve, as regras, tudo? Ou o que você quer fazer? Sempre o que a pessoa quer fazer. Aí você, não, eu não consigo falar com essa pessoa, eu quero que você ligue. Aí tudo bem, aí eu ligo e convido a pessoa para a mediação. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo que eu falei com essa pessoa, com a primeira pessoa em conflito, eu vou falar com a segunda pessoa. É sempre da mesma forma. Aí eu explico tudo para essa pessoa que foi convidada a participar do procedimento. E se ela também aderir ao procedimento, aí nós começamos as reuniões com as duas pessoas juntas. Aí as duas pessoas em conflito, no início, é posição, né? Uma está numa posição e a outra na posição. Uma acha que é verdade o que ela está falando, tudo, e fica na posição dela dentro da versão dos fatos. A outra também acha, dentro da versão dos fatos, que está certa. Aí o que acontece? Aí o mediador ele vai fazendo perguntas para mostrar o que está por trás, as necessidades, os interesses, as expectativas, os valores, os desejos, as preocupações, né? E vai fazendo perguntas para que as pessoas percebam o outro e começam assim mudar a visão. Então são perguntas com bom senso, com criatividade, para que as pessoas possam mudar a forma de ver o outro, de pensar. E como tem regras, assim, a regra, quando um fala, o outro tem que ficar em silêncio. E se ele não concorda com alguma coisa, ele anota tudo que ele não concorda, porque tem o mesmo tempo para falar de um e o mesmo tempo para falar o outro. Então, quando ele anota tudo na vez dele, ele vai falar. Então, essas regras tudo ajuda a comunicação, de aprenderem a ouvir, né, falar e depois ouvir. A pré-mediação, em geral, leva quanto tempo? A pré-mediação, meia hora. Meia hora. E uma reunião de mediação? 1h30, 2 horas. Apesar disso, na área civil, né, que é família, comercial, né, a parte trabalhista também, tudo, empresarial, tudo. Agora, na área penal, eles, no Ministério Público de Santana, eles pedem para fazer a mediação em 1 hora, né? Então, eu prefiro a mediação 1h30, 2 horas. Eu acho um pouco apertado, 1 hora. Dá para fazer. Mas nunca mais de 2. Pode ser, depende. Mas a praxe é 2 horas. 2 horas dá para fazer uma boa reunião de mediação. Quantas reuniões são necessárias para você fechar um processo como esse? Aproximadamente de 5 a 8 reuniões. Vai depender da vontade das partes, entendeu? Se elas ficarem satisfeitas, a média é 5 a 8 reuniões. Mas se ficarem satisfeitas em 3 reuniões, totalmente satisfeitas, mas tem que ter certeza que nenhum ponto ficou pendente, entendeu? Envolvendo todas as motivações. Esse tempo entre uma reunião e outra também é importante, né? Para a pessoa digerir o que foi a reunião, para ela pensar, para ela se posicionar. Dá tempo para a pessoa refletir, na verdade. Refletir e também cumprir os combinados. Porque no final de cada reunião são etapas, né? São etapas e tem os combinados com que eles fazem e vão tentar cumprir, fazer a experiência dos combinados para ver se dá certo, né? Aí se não dá a volta para conversar e tudo mais. E outro fato interessante é tudo se quiserem. Se quiserem, vão fazer o acordo, não é nada obrigatório. Se quiserem, vão transformar as relações afetivas, ou profissional, ou social deles. Mas também, se quiserem, porque tem casos que as pessoas querem resolver o problema, mas não estão prontas
resolver a relação. Então, tem que respeitar o limite emocional, né, psicológico da outra pessoa que não está pronta. Né? Então, é sempre... Cláudia, deixa eu repartir você aqui um pouquinho, o pessoal que está no Twitter, André, quem está aí. Tem pergunta? Verdade, tem pergunta aqui sim. Quero primeiro mandar um abraço para a Jéssica e para a Lucélia, que estão participando conosco aqui, estão assistindo o programa. Deus abençoe vocês aí, viu? Tanto que a Jéssica disse que a mãe dela gosta muito de você, Márcio. Não perde os irmãos da vida. Obrigado. É Jéssica? Isso, é Jéssica. Um beijão para sua mãe, eu dou um abraço nela por mim e agradecer pelo carinho. E tenho aqui também o Emerson, de Natal também, ele pergunta o seguinte: já existiu algum conflito que não teve jeito, não teve mediação, não teve o que fazer, saiu cada um para um lado? Já existiu algum conflito desse tipo? Sim, porque depende das pessoas, né? Porque se não existe colaboração e não tem mediação, a pessoa tem que estar... Tem uma abertura. Tem que ter abertura e aceitar, aderir mesmo esse procedimento, entendeu? Porque se a pessoa é uma pessoa que gosta de brigar nos processos e não tem a disponibilidade, não tem flexibilidade, não quer ganhar em todos os pontos, está ali para convencer a outra de que ela está certa, provavelmente não vai dar. Não dá para ter mediação. Existem outros métodos amigáveis fora esse da mediação? Sim. Que métodos são? A arbitragem, né? Então, a arbitragem é uma Qual a diferença entre a arbitragem e a mediação? Então, na arbitragem também é um terceiro que vai julgar, né? Ele não é juiz, né? Mas ele é escolhido pelas partes, né? Ou através de uma instituição também, né? E aí ele vai julgar o conflito. Só que também, na arbitragem, existe uma lei de arbitragem, né, antiga, que é um procedimento mais formal, e no julgamento, um ganha e outro perde. Então, a diferença maior, né, é que na mediação é o ganha-ganha. E aproxima as partes. Nesse ganha-ganha, quando as partes querem isso, né? Na arbitragem, não. Escolheu de confiança, só que no final o que resolver tem que acatar e não cabe recurso. Essa é a lei. Essa é a lei de arbitragem. Agora é interessante, nós estamos aqui na rede católica, né, que houve uma arbitragem com Salomão na época. Na Bíblia é arbitragem, porque o que ele fez, as duas foram com a criança para perguntar para Salomão com quem ficaria a criança. Então, elas escolheram de comum acordo ele para decidir, né, o problema da criança. Ele dividiu no meio, decidiu, né, a mãe verdadeira não deixou. Então, na verdade, Salomão já foi um árbitro. Você vê, né, antes da lei de arbitragem, já tinha Salomão. Eu busquei essa no fundo do baú. Então, é um exemplo para entender bem o que é arbitragem. André acabou de perguntar para você, né, trouxe essa pergunta do Twitter, que se existem casos em que a mediação não é bem sucedida. Está aí a resposta, claro, existem casos, sim. Eu queria saber qual é a porcentagem de sucesso nessas mediações. Quantos casos aí em 100 saem resolvidos e as partes satisfeitas? A maioria é que é um procedimento que ainda precisa mudar a cultura e a mentalidade. Porque, por exemplo, nas escolas, mediação eu não tinha falado antes, né? Cabe também com conflitos escolares, alunos, professores, alunos entre si. Então, a mediação, o sucesso da mediação, quando as partes aderem ao procedimento, colaboram, refletem e querem resolver seus problemas, é maravilhoso. É que a cultura ainda as pessoas têm uma atitude passiva, elas querem cair do céu, elas querem que o outro resolva, elas não querem sofrer com aquela situação. E elas não querem a responsabilidade. Por quê? Porque
é a rédea, elas são autoras das soluções delas, são responsáveis pelas soluções. Então, tudo que virá depois daquilo compete a ela. Então, aí elas não querem isso. Então, tem que mudar a mentalidade mesmo, porque elas vão ser protagonistas da história, nova história que elas vão construir juntas, presente e futuro. E ter responsabilidade por isso e não vão poder culpar ninguém. Né? Porque elas resolveram, não foi o mediador que orientou, então, e as pessoas não estão ainda preparadas. Então, a mediação só não dá certo por isso, entendeu? Quando as pessoas mudarem a mentalidade e a mediação não tem como não ter sucesso, entendeu? Se as pessoas quiserem mesmo uma convivência mais pacífica, né? Gente, eu estou conversando aqui com a Cláudia Dalmaso, não é? Já há 2 anos trabalha como mediadora de conflitos, ligada ali ao Santuário São Judas, não é isso? Onde a Cláudia presta um serviço voluntário a pessoas que não tem como pagar esse serviço, mas eu acho que em toda a nossa conversa aqui ficou claro, uma pessoa que precisa ter uma capacitação técnica também, precisa estar preparada para isso. É um profissional nesta matéria, também sobrevive do trabalho que realiza. Mas a Cláudia generosamente tem separado um tempo para prestar esse serviço a pessoas que não têm como pagar. Em nome dessas pessoas, eu quero agradecer a você, porque a gente vê como muitas pessoas têm melhorado a sua vida por causa de profissionais que fazem o papel que você faz. São dentistas, são médicos, são psicólogos, são psiquiatras, são mediadores, são advogados, são juízes, são homens e mulheres de bem, de boa vontade, que sabem que nem todos, às vezes, teriam condições de aceder a esse serviço, que se colocam à disposição para ajudar. Mas hoje você pode conhecer um pouco mais sobre essa arte, sobre esse trabalho, também pela delicadeza que a Cláudia teve em se fazer presente no nosso programa e ter essa conversa tão gostosa conosco. Cláudia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E eu fico à disposição, tem meu e-mail aí, tá, meu site. Eu fico à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida, porque o que eu mais quero mesmo é cultivar essa cultura da paz, né? Porque a paz é fruto da justiça, e nós precisamos mesmo melhorar a convivência das pessoas, né? E ajudar que as pessoas queiram melhorar a convivência e transformar a relação, né? Então, eu me coloco à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida e ajudar quem precisar nesse tipo de conflito. Muito obrigado. Parabéns. Os contatos da Cláudia estão aí no vídeo para você, não é? Se precisar também, pode entrar em contato com a Canção Nova, com a produção da Canção Nova e do Papo Aberto de uma maneira especial, que a nossa equipe passa para você os contatos. Combinado? E não sei se posso, mas eu quero oferecer para você a próxima música da banda Queridos Rec. Posso fazer essa oferta? Então, para você, viu, Cláudia? Se chama Sonhos de Deus, que fala um pouco dessa paz que nós precisamos. Amém? Se acredita no sonho que tens, no caminho que Deus planejou, se em frente te passa o melhor, vai alcançar e sempre vencer. Se acredita no sonho que tens, no caminho que Deus planejou, se em frente te passa o melhor, vai alcançar e sempre vencer. Eu sonhei um dia muito de paz, onde eu pudesse viver sem me proteger e não ver mais guerras por motivos não consegue se entender. Mas eu sonhei um dia os pais e seus filhos brincando no jardim, onde todos os corações estiverem ligados.
ligados a Deus. Eu quero ser teu e ter coração igual ao teu, meu Senhor. Se acredita no sonho que tens, no caminho que Deus planejou, siga em frente e passa o melhor, vai alcançar e sempre vencer. Se acredita no sonho que tens e no caminho que Deus planejou, vai alcançar e vai sempre vencer. Um dia um mundo de paz, onde eu pudesse viver sem me proteger e não ver mais guerras por motivos que não conseguem se entender. Mas eu sonhei um dia os pais e seus filhos brincando no jardim, onde todos os corações estivessem ligados a Deus. Eu quero ser teu e ter coração igual ao teu, meu Senhor. Se acredita no sonho, caminho que Deus planejou, siga em frente e passa o melhor.